Wagner do Nascimento Magalhães, e aponta o final de jogo lá na Arena Independência. O Corinthians empata em 1-1 com o América Mineiro e está eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol de pênalti de Wagner e gol de pênalti do jogador do América Mineiro, pênalti completamente discutível, pênalti que caberia no mínimo uma revisão para ser cancelado o pênalti, mas o árbitro assinalou o pênalti para o América. O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil, Vitinho e Faraldo. É isso, né? É isso, não tem muito o que falar. Infelizmente, o resultado não veio. Eu acho que o Corinthians, infelizmente, foi prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o pênalti não existiu ali no Lucas Piton, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, rolar nesse pós-jogo aí, que tem muita coisa para a gente falar. A Vessone vai entrar aqui também. A galera vai entrar para falar um pouquinho. Mas é isso. Obrigado, Felipe. Valeu mais uma vez pela sua participação. A gente se encontra aí no próximo jogo do Corinthians no sábado, é isso mesmo? Exato, sábado 9 da noite, né? Corinthians e Atlético Goianiense. Esperamos que agora podemos focar no Brasileirão aí e sair de vez dessa zona ruim e melhorar, porque o jogo de hoje foi péssimo. Vocês têm muita coisa para falar no pós-jogo. Não merecíamos realmente ganhar o jogo, mas também não merecíamos ser eliminados de um pênalti discutível demais na marcação. Bom trabalho para vocês aí, bom pós-jogo, Vitinho, bom pós-jogo, Faraldo. Valeu, Felipe. Um abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Falou. Bom, o Felipe participou aí com a gente, fez a narração do jogo. Infelizmente, Corinthians eliminado da Copa do Brasil. Como a gente falou, Corinthians 1, América Mineiro também 1. Agora vamos para o pós-jogo, vamos trocar uma ideia aqui, o que tirar de positivo, o que tirar de negativo e o Corinthians poder melhorar no Campeonato Brasileiro. Talvez agora focando só no Campeonato Brasileiro, pode ser que saia essa draga um pouco, mas enfim, o que a gente pode tirar de bom, Faraldinho? O que você achou desse segundo tempo do Corinthians, que estava um pouco mais intenso também, um pouco mais agressivo, mas, infelizmente, na minha opinião, foi prejudicado pela arbitragem. Mas, assim, perdeu na bola, né? Infelizmente. Corinthians que não correu no jogo aqui contra o América Mineiro, na Neoquímica Arena. Se tivesse feito o resultado aqui, ou pelo menos empatado lá, eu estaria indo para os pênaltis nesse momento. O Corinthians poderia ter sido classificado também. Eu acho que são os 180 minutos e o Corinthians não perdeu hoje. Acho que perdeu aqui, inclusive, na Neoquímica Arena. Fala aí, Faraldinho, o que você achou? Cara, hoje eu achei, assim, 3 pilares, para explicar essa eliminação do Corinthians no jogo de hoje. As decisões do Mancini, para mim, todas péssimas, cara, assim, de forma geral, substituiu muito mal, muito. Ele não tem culpa que o Casares se machuca, mas ele tem culpa de colocar o Everaldo em campo, né? O Everaldo que virou titular contra o Vasco, que virou titular contra o América Mineiro mais recentemente, sempre que faz um gol milagroso, e hoje, na prática, né, foi um titular ali substituindo o Casares. Cara, muito, muito, muito mal, assim. O Everaldo errou tudo que tentou. Tudo. Domínio, passe, lançamento, enfim, falta besta. A saída do Davó também, eu não entendi. O Davó estava sendo, surpreendentemente, uma grata surpresa, né? Surpreendentemente, o melhor jogador do Corinthians, ou um dos melhores, acho que o Fagner hoje foi o melhor jogador do Corinthians. Não, o gol é o menor dos motivos. Mas assim, as substituições dele não me agradaram. Você escalar o Ederson e também não gostei da saída do Xavier para a entrada do Gabriel no meio no intervalo. A escalação do Ederson, se a proposta de jogo é você ficar só lançando para o centroavante, que nem centroavante que é o Davó, cara, não faz sentido. Para o Ederson estar em campo ofensivamente, isso se explicar, ele tem que chutar. Para o Ederson fazer o que fez hoje, tinha que ser Cantillo titular desde o começo do jogo. Então, assim, as decisões do Mancini, seja pela escalação, seja pelas substituições, eu achei muito fracas hoje, as decisões do Mancini. O time como um todo, e aí já não é só culpa do Mancini, de novo oscilou muito dentro do jogo, né? O time do Corinthians começa agressivo, começa tentando entender o jogo do América, parece que se sentindo à vontade de ver um América ofensivo, porque aí abre espaço para o Corinthians contra-atacar. Você vê isso no começo do jogo com tentativas do Vital pela esquerda, os próprios vários lançamentos para o Davó, né? O Cássio lançou o Davó, o Casares, o Piton, o Xavier, todo mundo tentou lançar o Davó. Mas aí chegou uma hora, parece que ficou tudo muito repetitivo,
e o time passou a recuar, só tocar para trás e para o lado. Quando o Casares se machuca e entra o Everaldo, aí morreu de vez. Tudo que o Corinthians podia fazer para criar a jogada. E aí parece que o time do Corinthians sente psicologicamente a saída do Casares. E o coletivo fica ainda pior. No segundo tempo até tem uma melhora, não sei se em função do América tá cansado, mas claramente também pela direita, né? O Corinthians sente que não dá para apostar no Everaldo, porque o Everaldo erra tudo que tenta, então o Corinthians começa a forçar muito ataques pela direita. Num desses ataques, a primeira grande finalização do Corinthians, cabeceio do Davó, depois de uma tabelinha do Fagner com o Ramiro, e aí depois o gol, um pênalti do Davó, cobrança do Fagner. Mas o time seguiu como um todo, coletivamente, muito fraco. Você percebia que se fosse sair o segundo gol era meio que pelo acaso, né? Aquilo que o Mancini falou no pós-jogo do primeiro jogo contra o América, da derrota, de a gente tem que, não pode ser pelo acaso, tem que construir. O Corinthians não fez hoje por merecer, né? Para construir. Não. Se vencesse o jogo, seria pelo acaso. Enfim, e ainda toma o gol, né? Aí o gol, eu acho que já é muito mais especificado. Poderia ter tomado o gol em outros lances, porque coletivamente estava horrível e cometendo umas falhas individuais, né? O Everaldo recua uma bola num lance que por muito pouco não sai o gol do América, o Fagner salva, o Fagner para mim o melhor jogador do Corinthians, repito. Mas o gol especificamente, pelo acaso o Corinthians não tinha tomado ainda um gol decente do América, mas o lance do gol, aí é um negócio surreal, assim, o que estão fazendo com o futebol. A arbitragem, aquilo não pode ser considerado pênalti, cara. É um crime aquilo ser um pênalti, né? É um crime. Mas mais do que o pênalti, porque se numa desta o Wagner Nascimento de Magalhães ele simplesmente tá obedecendo ordens, então não vamos culpar ele por isso. Cara, 5 minutos de acréscimo. Nossa. Um jogo extremamente arrastado. O pênalti do Davó era um pênalti mais difícil de ser visto pelos ângulos disponíveis da TV do que ao vivo da distância que ele estava do lance. O pênalti do Davó, a forma mais fácil de marcar aquele pênalti era sendo o juiz no posicionamento que o juiz estava em campo, do lado do lance. E ele não marcou. Por ele era tiro de meta o lance. Ele precisou ir até a câmera, sofrer, porque 2 ângulos péssimos para ele enxergar se teve pênalti ou não, mas aí um deles com câmera bem lenta, você percebe. Mas assim, esse é o lance que ele ali do lado do lance tem que ver. E não viu. No que dependesse dele, nada a marcar. Nossa, cara, péssimo juiz. Muito ruim. Então, assim, Mancini hoje muito ruim, a pior partida do Mancini hoje à frente do Corinthians. Coletivamente, o Corinthians horrível e a arbitragem horrível. Desde o primeiro tempo, parando o jogo por tudo, muita paradinha. Não é de hoje que o Wagner do Nascimento Magalhães é péssimo em jogos do Corinthians. Inclusive, ele ficou marcado historicamente pela final da própria Copa do Brasil de 2018, né? Aquele gol anulado do Pedrinho, ridículo também. Então, assim, esse é o tipo de jogo que, para completar, né, aí não seria tríade, né? Seriam 4 pilares da eliminação do Corinthians, só está faltando o quarto. O quarto é o presidente André Sanches não se posicionar publicamente contra essa arbitragem ridícula. Ainda que também, se ele tiver vergonha na cara, ele nem se posiciona, porque, né, a montagem desse elenco também, enfim, aí os outros problemas que fogem da arbitragem, aí também são culpa da diretoria. Mas, especificamente hoje, era jogo para a diretoria se posicionar e reclamar publicamente da arbitragem, como fez o presidente do Fortaleza recentemente, muito bem feito, teve peito para fazer isso. Parece que falta até isso para a diretoria do Corinthians, né? Então, enfim, uma lambança, uma noite para se esquecer, ou se não para se esquecer, para tirar aprendizados, né? Acho que sempre tem que ser assim. Mas, cara, lamentável, assim, na minha opinião, nessa tríade. Técnico, o coletivo jogado no lixo hoje e a arbitragem. E olha que eu não gosto de ficar batendo na arbitragem. Pô, você está fazendo esses jogos, essas transmissões de jogos aqui no canal do Meu Timão ao vivo comigo desde a retomada do futebol ali. A gente, né, começou com esse projeto aquela vitória de 22 de julho contra o Palmeiras. Cara, eu acho que eu nunca fiz um pós-jogo aqui batendo na arbitragem. Tipo, sim. Porque, assim, pô, teve arbitragem, aquele empate pelo Brasileirão 0-0 contra o Grêmio, né? Pô, ali teve um pênalti ridículo contra o Jô. Mas o Corinthians jogou tão mal aquele jogo que eu não consegui nem falar da arbitragem, sabe? Mas hoje são erros que custam uma classificação. E erros repetidos de um árbitro que já tinha errado, inclusive em Copa do Brasil contra o Corinthians. Então hoje é dia que o presidente tem que sim botar a cara a tapa. Inclusive é bom, porque aí, de certa forma, ele consegue disfarçar o erro de planejamento e toda a culpa que ele tem também, né?
presidente do Corinthians, André Santos, por essa tragédia que está sendo, em termos de resultados, a temporada. E que fique registrado que o Corinthians não ganhou os 3 milhões de reais que ganharia de premiação, que serviria para pelo menos quitar aproximadamente um quarto de um mês dos agora 3 meses de salários atrasados do Corinthians. Infelizmente, é a nossa triste realidade, meus amigos. Primeiro, mandar um salve para o Alan Moreira, deixou 2 superchats para a gente, não consegui ler o outro, mas consegui ler esse aqui. Faraldo, a defesa foi segura e não deu chances nos lances mais perigosos do América. Concordo que o problema é a criação, porém a defesa funcionou e os lances críticos foram na mão do juiz. Ridículo. Antes disso, ele tinha já dito, não tem defesa nesse time, mas esse resultado foi roubado e muito. Se essa diretoria não se pronunciar em um erro crasso como esse, já entrega a faixa de rebaixado, que a patifaria tá carimbada. Olha aí, todo mundo revoltado com... Concordo de forma geral, mas esse comentário do Alan, eu só não acho que a defesa funcionou tão bem, né? O Castro teve que fazer algumas defesas importantes. Inclusive o Castro também foi bem hoje pelas defesas que fez. De forma geral, acho que bateu um pouco de cabeça a defesa. O Xavier hoje um pouquinho, tecnicamente falando, abaixo, ainda que postura, na minha opinião, um dos melhores jogadores do Corinthians, então não deveria ter saído. O Piton, cara, o Piton defensivamente tem que melhorar muito. Assim. O Fábio Santos é titular desse time com o pé nas costas. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu acho que foi bem nítido isso, né? Foi bem nítido a falta que o Fábio Santos faz defensivamente e ofensivamente também. Ele passa uma segurança incrível, de verdade. Eu também acho que o Corinthians teve realmente que sofrer com a falta aí do Fábio Santos, do próprio Otero também. Infelizmente é isso. Muita gente aqui elogiando o Cantillo, falando que o Cantillo deve ser o titular no lugar do Ederson. Aí, para isso, eu já coloco o nosso amigo Rodrigo Vessone, que já está conosco aqui nesse pós-jogo do meu timão. Fala aí, Vessa, boa noite. Quais são as suas considerações aí do jogo? Você já tinha dito no intervalo que era praticamente certeza que o Corinthians ia ser desclassificado, e aí aconteceu, na minha visão, com um erro da arbitragem, no caso do pênalti, mas diz aí suas considerações e se você acha que foi pênalti mesmo ou não. Depois a gente vai falar de Cantillo também. Bom, solta a voz aí. Vamos lá. Se parar para analisar, assim, o Corinthians e América nem fizeram dois grandes jogos. Para mim foram jogos muito parecidos. De verdade, eu não vejo um jogo, um confronto para uma vitória ou empate. Para mim foram confrontos iguais, ou para dois empates ou para 2 vitórias. O Corinthians vacilou ali no final. E agora o árbitro marcou esse pênalti que é inacreditável, né? O Corinthians ter um pênalti desse marcado contra o América Mineiro beira o inacreditável. O árbitro sequer foi chamado para olhar no VAR. E o que me espanta mais é a diretoria em silêncio. Essa foi minha pergunta agora para o Mancini. Eu gravei a minha pergunta agora para ele na coletiva, se ele sente algum tipo de respaldo, se ele sente algum tipo de respaldo, porque os caras, o Mancini dá a cara a tapa o tempo inteiro, é ele o único que dá entrevista, ninguém fala nada, a diretoria não se pronuncia. O Corinthians teve, a gente veio falando quantas pós-jogos aqui do Grêmio, lembra aquele pênalti no Jô, o pênalti no Michel Macedo, o Sport, o pênalti lá na Ilha do Retiro, o Fluminense, o pênalti também que não foi marcado, o do Vasco, o pênalti também. Então, assim, mesmo com o Corinthians sendo prejudicado em vários lances capitais, e até agora a diretoria não fala nada, não dá uma entrevista, todo mundo quer, todos os clubes falam, todos os clubes têm respaldo da diretoria, vão lá na CBF, reclamam, e a diretoria do Corinthians deixando a vida me levar. Então é inacreditável, o Corinthians hoje sem comando, o Corinthians hoje sendo prejudicado desse jeito, perdendo uma classificação, porque nos pênaltis não dá para saber o que vai acontecer, mas confirmando uma desclassificação num lance que o cara tá de costa. Eu sinceramente, se alguém culpar o Piton aqui, eu não vou dar a mínima tela para uma pessoa que culpar o Piton no lance. O Piton está de costa, ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu. O cara tá correndo de costa normal ali e a bola bateu no cara sem completamente intenção, nem ele viu o pênalti. Então, sinceramente, mas assim,
a desclassificação ela tem uma parte maior. É que a gente vai ficar muito focado agora no lance do pênalti, tem que ficar um pouco mesmo, é um lance capital. Não existe o Corinthians ser prejudicado dessa maneira pela arbitragem. A torcida está bem indignada nas redes sociais, mas não adianta nada, a torcida está indignada nas redes sociais, e se a diretoria está em silêncio, não faz nada, não fala nada, enfim, e deixando a vida me levar aí desse jeito, infelizmente, é um pouco a situação do Corinthians hoje em dia. Só primeiro, fala de onde você falar, leu o superchat aqui do Paulo Silva Maia. Vital tem anos no Corinthians, mais de 140 jogos e 5 ou 6 gols. Hoje saiu de cara no gol e tocou para trás. Everaldo, melhor nem falhar, nem falar, melhor esquecer. Olha aí, falando do farol do Paulo Silva e Rafael Alves. Mancini tá tirando leite de pedra, não pode ser certificado. Agora o que a arbitragem fez é brincadeira. O cara estava de costas, brincadeira. E o Marcelo Aquino fala, galera, o que vocês acham? O que vocês acharam do Vital? Achei que ele melhorou na tomada de decisão, partiu mais para cima e chutou mais a gol. 2 superchats aí falando sobre o Vital. Quais são? O que você acha do Vital aí? Você acha que deu realmente uma movimentação maior no ataque do Corinthians? O que você achou aí, Vessa? O Cantillo entrou bem, né? De novo, gostei do Cantillo entrando. Eu acho que ele demorou muito para colocar o Luan, acho que colocou o Luan muito atrasado. Gostei do Gabriel, cara, por incrível que pareça, eu achei que o Gabriel entrou bem no jogo também. Mas de verdade, a substituição dele lá do Everaldo, para mim, ele foi muito mal, o Mancini nessa, muito mal mesmo. Não só nessa, né? Não só nessa, eu achei que o Davó, por exemplo, mesmo cansado, cara, é um menino, faltavam 13 minutos só ali para acabar, o cara tá confiante, sofreu pênalti. Tava bem. Não tinha motivo de tirar o Davó, o único cara que tinha criado 2 chances de gol, uma com uma cabeçada e outra com pênalti, eu também não tinha tirado, então a noite do Mancini ela não foi boa, não. Eu acho que o Mancini, ele não foi bem mesmo nessa eliminação do Corinthians aí. Eu acho que as substituições dele não foram boas, não. Tá certo. Só mais um superchat aqui, porque tirou o Davó, justamente o que o Vessa tinha acabado de falar, e o Dalton Nico. Era um jogo para os atacantes deitarem na zaga do América. Mas os destaques foram Xavier, Fagner e Cantígio. Com um bom atacante, a história era outra. Quem sabe se o Jô não tivesse aí, seria uma possibilidade maior de gol e tal. Aí é difícil a gente ficar falando o e se, é muito difícil agora, né? A gente fica falando e se nada aconteceu o jogo, 1-1, Corinthians eliminado. Tem alguma pergunta aí, ô Farol? E se o Jô, e se o Otero, o Fábio Santos, e se o Casares, né? É aquilo que o Vessa falou no intervalo. O Corinthians ele ficou extremamente dependente e foi assim na reta final do Paulista com o Jô, hein? Se não fosse o Jô, mesmo o Jô, que não poderia ter engatado a sequência que engatou fisicamente, se bobear, é até por causa disso que hoje ele tá todo bichado. O Corinthians, o segundo semestre, o pós, né, paralisação da pandemia do Corinthians, ele é todo dependente desses jogadores contratados de última hora. E são contratações, putz, que bom, né? Como que o Corinthians conseguiu contratar o Jô, que foi artilheiro em 2017 aqui do futebol brasileiro? Como que contratou o Casares, o Otero? Às custas de coisas que muitas vezes, no primeiro momento, o torcedor não vê. O Jô, fisicamente, né, tá devendo. Esses jogadores do Atlético Mineiro, você não pode escalar na Copa do Brasil, você não pode escalar contra o Atlético Mineiro, você tem contrato curtíssimo, ou seja, no cenário hipotético do Corinthians disparar no Campeonato Brasileiro, fazer uma campanha surpreendente no segundo turno, se destacar a nível nacional, conseguir uma vaga para a Libertadores. Esses jogadores eles estão totalmente suscetíveis a saírem do time, a qualquer clube pagar uma luva para eles e eles vazarem sem dar nada em retorno para o Corinthians. O Corinthians hoje está completamente fragilizado, nada do que é feito hoje em termos de gestão e de planejamento no Corinthians é sustentável. É feito pensando no hoje e no amanhã. Se é feito pensando no hoje, já está bom até demais, na verdade. Então, assim, a impressão que dá é que o Corinthians, de forma geral, está largado. Sabe? E aí o resultado é esse, o time ficar dependente de contratações bombeiros, assim, né? Esses nomes que chegaram recentemente. E quando você não pode usar, você percebe o buraco coletivo que se formou, né? Então, assim, é uma bola de neve, né, Faraldo? É como eu falei antes, eu falei até no intervalo, porque o Fábio Santos,
e o Otero, eles não eram para ter sido contratados pelo Corinthians. Nada contra os dois. Pelo contrário, é que era para estar de um jeito. O Corinthians precisou contratar um lateral direito, algum lateral em 2015, às pressas ali em 2017, em 2013, precisou contratar um atacante às pressas desse jeito. Não precisou, cara. Posso até ter enganado aqui, passou um ou outro ali, mas por que está contratando às pressas? Porque precisou, cara. Porque viu que o time ia cair, etc. Vamos reforçar, vamos trazer esse cara. E ali fica tudo muito atropelado. Você não tem um planejamento, você não tem uma linha de raciocínio. Infelizmente, olha, é desolador aí essa eliminação do Corinthians, porque nós estamos falando de uma eliminação para um time de Série B, né? E o Corinthians, a única eliminação de um Corinthians para um time de Série B tinha sido para o Inter, que é um gigante brasileiro que naquele momento estava na Série B em 2017. Mas o Corinthians, por isso, para mim, é a pior eliminação do Corinthians da Copa do Brasil. Assim, desde que ela existe em 89, para mim é a pior. Só ler o superchat do Alan Moreira aí. Putz, mano, discordo sobre as substituições no sentido prático. Cobramos coerência e julgamos pelo viés, mas o Mancini seguiu a lógica dos jogos e teve, né? O ponto é, não temos banco para substituir, a gente que não corre. Olha aí. O Alan tá certo também. Assim, às vezes tem como você discordar sem, no fundo, discordar, sabe? Eu concordo com ele, com o que ele coloca aí. Mas, por exemplo, o Everaldo é um padrão do Mancini entrar no time, mas é um padrão também entrar mal. Então, eu entendo que é um padrão, mas eu também entendo que já chegou a hora de perceber que não é um jogador para ficar muitos minutos em campo. Ele quebra um galho no final dos jogos, mas, cara, não dá para você jogar quase 90 minutos, sabe? O que mais? Vamos ver, tem mais outro superchat aqui. Cadê? O Kaique Rodrigues, patético, grande América ataca de novo. Fred Quadros, antes do pênalti, o jogo estava melhorando, o time estava acertando, o segundo gol viria, mas aí o árbitro quis ser a estrela. A perseguição velada. Olha aí. Muito boa a leitura do Fred, muito boa mesmo. Lucas Silva, tentar a classificação para Libertadores. Olha aí, quem sabe, né? Pelo que o Corinthians vem jogando no Brasileiro. Não, pior que pelo que o Corinthians vem jogando no Brasileiro e pelo que os outros times vêm jogando ou não vêm jogando, eu não acho nada impossível o Corinthians classificar. Mas eu também não sei até que ponto é interessante. Com o planejamento que está sendo construído hoje no Corinthians, se pro hoje já é essa coisa tão limitada assim, para 2021, só Deus sabe o que vai acontecer, eu não sei até que ponto seria legal para o Corinthians se classificar, sabe? Na prática, você estaria assinando já quase que um vexame já para a próxima temporada, de novo entrar como azarão contra um Guarani do Paraguai, que na prática é o que vai acontecer. Eu não sei nem mais se é interessante. É lógico, na prática é dinheiro, é possibilidade de fase de grupo, mas pensando, né, na cabeça do torcedor, no psicológico do torcedor, acho que é bom a gente pensar um pouquinho, cara. Eu já não sei nem mais se é interessante o Corinthians classificar para a Libertadores com essa bagunça que tá o clube de forma geral, assim. Dá até tristeza de ver o Corinthians, realmente. Impressionante a capacidade que a CBF tem de colocar árbitros ruins para apitar jogos do Corinthians, diz o Enzo Ferraz. Parado, eu te mandei 2 fotos aí, 2 imagens, coloca aí. Uma que não foi dado pênalti para o Corinthians e a outra que foi dado pênalti contra o Corinthians. Eu só recebi uma, a outra deve estar chegando. Aliás, esse negócio do pênalti, cara, eu não sou dono da razão, o Vessone muito menos, mas a gente, cara, eu acho um absurdo as pessoas que estão tentando culpar o Piton pelo lance do pênalti. Eu acho que o Piton fez uma partida ruim, como vem fazendo sempre na questão defensiva, quase sempre, né? Especificamente contra o América na semana passada ele foi bem. Mas no lance do pênalti, cara, eu não consigo ver culpa do Piton de forma alguma, senão não tem mais como jogar futebol, na minha opinião. Ainda não chegou a segunda não, Vessa, chegou só uma. Tenta mandar de novo aí. Não, as duas você já até olhou aqui e deu visualização nas duas. Eu só recebi uma do Piton, mas eu vou colocando essa aqui na tela. Te mandei de novo. Só agradecer o Saulo Lima aí, enquanto vocês vão vendo. Saulo Lima, Juliano Barbarra, olha aí, esse juiz é complicado, ele que anulou o gol do Pedrinho contra o Cruzeiro. Hoje hesitou para marcar pênalti, claro, e marcar lance do Piton. E o Rica Prado tem sim um ponto positivo, ou vários. Gente, ou ele tira 3, Luan, Everaldo e Matheus Vital, ou irão pegar o pé
no pé do Mancini. Esses 3 chega. Eita, rapaz, o que chegou de superchat aqui agora. Fernando Nascimento, o Arauz é tão ruim assim para não ter nenhuma oportunidade? O Alvesta daqui a pouquinho fala sobre o Arauz também. Muita gente perguntando sobre o Arauz, que ele tinha que entrar hoje. E o Robson Santos, reclamado do juiz num jogo onde o Corinthians não deu um chute para o gol e não criou nenhum perigo para o adversário, é passar recibo para incompetência. Acho que dá pra fazer as duas coisas, Robson. O problema é a gente ficar focando no juiz, entendeu? Aí a gente fica com um pós-jogo inútil aqui, porque não leva a nada, a não ser a constatação de que é uma várzea a arbitragem, de que esse árbitro ter apitado uma final de Copa do Brasil é um negócio ridículo, ele continuar apitando jogos de relevância nacional é mais ridículo ainda. Enfim, mas de fato, não tem que ser esse o foco do programa, e não é. Apesar da imagem do pênalti ser do Piton. Por que você pediu para colocar a imagem aí, Vessa? Essa é a imagem do Piton. Você recebeu a outra? Recebi, já tá aqui no gatilho. Então, só para vocês, quem tá assistindo a gente, entender. O cara nem tá olhando pra bola, etc. Ele deu o pênalti. E o Faraldo vai colocar o lance que o Corinthians não teve o pênalti marcado a seu favor, perdeu o jogo. E acabou perdendo. E o Corinthians acabou perdendo o jogo. Olha isso. Então, assim, é uma questão, é uma falta de critério que é difícil da gente entender, e para mim o mais difícil é saber que a diretoria do Corinthians fica em silêncio, até agora não falou nada. Como que o Piton deu mão de costa sem nem estar vendo, e esse zagueiro do Sport que põe a mão de propósito para cortar a cabeçada, o Corinthians perde o jogo e não tem um pênalti desse? É difícil da gente entender uma coisa dessa, sabe assim? É embaçado, realmente. Não tem critério. Não tem critério nenhum. Se você analisa sem clubismo, você nem fica bravo de não ter marcado. Você fala, qual que é a culpa do jogador do Sport nesse lance? Só que aí, quando acontece um caso como esse aí do Corinthians, o torcedor fica se sentindo um palhaço. Porque ele deixa o clubismo de lado para ver que o jogador do Sport não teve intenção, e também porque ele adota o tom crítico de falar, o Corinthians jogou nada contra o Sport, então dane-se o pênalti. O principal problema ali é o Corinthians não ter jogado nada. Só que aí quando acontece contra, como que fica? Foi um cara de palhaço. Infelizmente, a gente fica com essa cara de bobão aqui. Mais um aqui, não teve culpa, mas foi imprudente. Olha para a bola e tira, diz o Kaique Muniz. O Rica Prado deixou mais 27,90 aí. Muito obrigado, Rica Prado. Abraço, Faraldo, Vessone e Vitinho. E concordo com o Faraldo. Piton nem teve intenção, mas uma pena que o Corinthians vai ser outro time no Brasileiro. Uma pena, mas o Corinthians vai ser outro time no Brasileiro. Vamos ver, né? Agora o Corinthians foco total só no Campeonato Brasileiro. Só lembrando da lesão, infelizmente, aí do Casares, muscular, coxa, ali é uma espécie, ali dá para dizer que é posterior, né? Músculo posterior da coxa. E, enfim, na melhor das hipóteses ali, uma contratura, que é a lesão mais grave, né? Não chega a ser uma lesão, a contratura é antes da lesão, é de 7 a 10 dias. E quando o cara que é experiente como ele e tal já sai ali, é porque ele sabe que no mínimo uma contraturazinha ele teve, então ele talvez não ficou no campo para não agravar, para não virar uma lesão. Mas nós estamos falando aí de 7 a 10 dias. Infelizmente, pela experiência que a gente tem no futebol, eu duvido que vai ser menos do que isso, sabe? Duvido. Realmente é triste ver isso. Problemaço. Flávio Aguiar. Perdeu o Otero daqui a uma semana para a seleção, né? Venezuelana, o que deve, aliás, se tornar uma rotina mensal, porque a gente vai ter mensalmente jogos de eliminatórias, e o Otero é um jogador, enfim, indispensável para a seleção venezuelana. Aí já não tem Casares. Contra o Atlético Mineiro, daqui a 2 rodadas, não vai ter o Fábio Santos. Aí fica duro. Flávio Aguiar, muito obrigado. Robson Santos deixou mais 20 para a gente, muito obrigado. Ramiro é disparado o pior atacante entre os principais times do Brasil. Não cria um perigo para o adversário, não arma uma jogada, não conhece a linha de fundo, nunca deu uma assistência, não dribla e não cria nenhum
perigo para o adversário, diz o Robson. Hein? Vocês acham que o Ramiro é uma draga dessa forma mesmo? Não, Não, cara, não é, cara. Ele jogou bem contra o Inter, hoje cumpre o papel dele ali no que ele pode. Mas o time do Corinthians não tem muita qualidade mesmo, né? É um time muito mais voluntarioso do que qualquer coisa, assim. É um time que ele tem mais transpiração do que inspiração. Basicamente é isso. Esse é o Corinthians de agora, que vai lutar aí para fazer a pontuação mínima, para tentar não sofrer muito no brasileiro. Mas não adianta ter muita perspectiva. Eu entendo o que o Faraldo diz. Qual é a perspectiva do Corinthians depois de ir para uma quartas de final? Aí no sorteio eu pego o Flamengo, aí eu pego o Grêmio, eu pego. Claro que era muito difícil, Farado. Eu entendo o que você está dizendo. Mas numa dessa, você passa do América, pega um time aí que vai jogar um pouco mais aberto, você faz aquele jogo fechadinho. Talvez não tenha. falei isso não. Eu tava falando sobre a Libertadores do ano que vem. Assim, pensando no resto brasileiro e do Ah, Corinthians. mas aí é mais ainda, Faraldo, porque aí tem muita coisa para acontecer. Você vai ter um novo presidente, o cara pode vir com uma nova ideia, seja ele qual for. O Não, cara pode. certamente virá, né? Se vier com a mesma ideia que essa aí. Então assim, eu acho que muda muito. Assim, eu sempre conto uma história, é até legal para vocês entenderem. No outubro e novembro de 2016, teve um evento do lançamento do boné New Era, uma parceria do Corinthians com a New Era. E estava uma pessoa da diretoria do Corinthians, não era diretoria de futebol, mas era parte da diretoria, era mais ligada ao marketing. E isso era outubro de 2016. O Corinthians não estava bem no Brasileiro de 16, tal, lembra? Fechou o ano muito ruim, tal, com Oswaldo ali e tal. E o cara falou assim, ó, o clube não tá bem, tá sem dinheiro, ó, o ano que vem, gente, não tenho perspectiva de nada, batendo papo assim, falando numa boa, ó, a perspectiva é zero, não vai conquistar nada, eu não tenho como conquistar nada, assim, ó, o clube tá sem grana, resumindo, aí você pega o Carille, de janeiro, o cara quer auxiliar, dá uma chance, o coisa encaixa, o time embala, a torcida vai embora, campeão paulista, o time encaixa, o Pablo dá certo, o Balbuena, que tinha ido mais ou menos mal em 16, vira um grande zagueiro. Tipo, assim, os clubes de massa, cara, eles têm um poder tanto para baixo quanto para cima, dele se organizar ali do nada, cara, de vir uma coisa e vir uma onda positiva ou uma onda negativa. Isso acontece muito, cara. Então, por mais que eu entenda o que você está dizendo, desânimo hoje, esses clubes como o Corinthians, clubes de massa, cara, eles conseguem do nada se organizar, do nada embalar. É uma coisa que não tem, às vezes, muita explicação. Então, e eu tô dando esse depoimento porque um cara de dentro, um cara que era da diretoria, mas que não era do futebol, repito, era mais ligado ao marketing, mas o cara em outubro de 2016, gente, falando desse jeito, ó, esquece o ano que vem, não vai ter muita perspectiva, a gente tem que pagar, tá com muita coisa para pagar, não vai ter time muito forte, cara, e a coisa se encaixa e vira o ano que virou. Então, eu entendo o que você diz, mas de verdade, o Corinthians, cara, assim como outros clubes de massa, ele tem um poder de mobilização e de mudança, cara, de uma perspectiva muito grande, às vezes com uma, duas peças ali, a coisa dá uma encaixada, um treinador que dá uma modificação. É difícil? Mas eu tô dizendo que não é impossível disso acontecer, entendeu? Não, certamente não é. Eu só acho que hoje é muito mais provável que o caminho seja o inverso, sabe? A gente está entrando no terceiro mês de salário atrasado, com perspectiva de virar 4, 5, 6 meses, da próxima gestão pegar o clube com 6 meses de salário atrasado, a grana da venda do Pedrinho, a maior venda da história do Pedrinho, ainda sem perspectiva real de cair. Toda semana uma nova promessa por parte da diretoria, uma nova esperança, expectativa, e não cai esse dinheiro. Daqui a pouco, quando cair, vai ter que ser usado integralmente para pagar todos os salários acumulados, né? A folha salarial do Corinthians não é pouca, são 12 milhões, algo nessa faixa, você até me corrige, Veste, o valor certinho, se estiver de cabeça. Então, assim, vai acumulando. Qual o Corinthians a próxima gestão vai pegar? Com a dívida batendo em quase 1 bilhão, o que não era a realidade desse Corinthians que você está citando ali, que deu a primeira grande chance para o Carille. Especificamente, os jogadores que hoje se destacam no elenco do Corinthians, hoje, atual, são jogadores com contratos curtos, né, esses recém-contratados, suscetíveis facilmente a desmanche, que são contratos que acabam no ano que vem, no meio do ano que vem, boa parte deles. O departamento de futebol do Corinthians, de forma geral, sucateado, ano após ano, precisou um técnico vir falar isso publicamente. Então, assim, eu não vejo essas perspectivas tão boas para isso acontecer, mas pode acontecer, sem dúvidas, tem razão.
Pô, Alan Moreira deixou cinquentão pra gente aí. Valeu, Alan. Obrigado pelo Um superchat, abraço pro cara. Alain, Sempre que sempre tá ao fortalecendo. meio-dia comigo. Todos os dias ele tá lá participando também, mandando ali o seu toque. Obrigado aí, Alan, também aí. Obrigado, Alan. Valeu mesmo aí pelo ajudando bastante aí o canal do meu Timão. Isso fortalece muita gente. Pô, ele mandou, pô, o maluco coloca o Ramiro de atacante pra criticar de graça. O cara é volante e o maluco mais raçudo nesse time. E concordo com o Faraldo. O ideal é o Corinthians baixar a bola, jogar a Sula na manha com um elenco competitivo e cuidar das contas também. Essa questão das contas, cara, é difícil. O Faraldo, o Vessone estava falando agora também, mas assim, o É, Ramiro esse, é um cara muito importante no time, né, Fufu Bessa? esse ponto que o Alan tá falando, de jogar uma Sula com mais cuidar das contas, e ele tem um impacto, e é verdade, porque quando você tá na Liberta, cara, você meio que a sua torcida enlouquece, ela acha que que vai dar, ela acha que é possível, entendeu? Então é perigoso fazer muita bobagem também, até em termos de contratação. Eu concordo nesse sentido, porque na Sula você um pezinho mais no chão, aquela coisa, sabendo que seus adversários aparentemente são mais tranquilos, então você não se empolga tanto ali e tal. Isso de verdade tem um quê de razão mesmo. Faraldo, Diga, Vitinho. Ah, não, se cara, quiser, não, vai tocando a bola aí que eu tô fazendo as configurações do 95 aqui, que já tá no ar, inclusive, depois torcedor corintiano. Assim que acabar a live, nosso querido Wendel Souza fez uma análise dos 90 minutos em 5 minutos. Você pode acompanhar aqui no canal do meu Timão. bacana. Pô, de novo agradecer o Alan aí, todo mundo que tá comentando, não só o Superchat. Tô vendo muita gente falar que o Lisca zoou o Corinthians. Eu confesso que eu não vi que zoeira foi essa. Você viu, Vessa? Eu vi, ele fala, é a quarta, e faz assim, quarta, mas ninguém tá entendendo quarta. Ele nunca nem jogou contra o Corinthians direito. Claro que Ah, não. não entendi muito bem. Não entendi. Deixa eu até pegar aqui um negócio do histórico dele. Ele é meio louco mesmo, né? Não, assim, mas dentro do esporte, do jogo, parabéns pro Lisca. Tem um time muito organizado, muito bem treinado em mãos. Tem os méritos também, o América. Jogou bem hoje. A gente estava imaginando o América recuado, jogando pelo regulamento. O América jogou para ganhar o jogo hoje mais do que o Corinthians. Então, por isso que a gente não vai ficar aqui batendo tecla só no árbitro, entendeu? O problema do Corinthians é muito maior. Mas especificamente hoje, quando acontece uma arbitragem tão ridícula como essa, você também fica incomodado. Acho que é normal o torcedor ficar incomodado assim. Deixa eu pegar aqui, tirando dúvidas aí. O Bruno Gonzalez aí, Vessa, brinca com o que a gente estava falando. Adversário tranquilo. Corinthians perde para o time da Série B em casa, garfado todo o jogo. Aí é aquilo que você fala, né? Pô, a arbitragem vai fazendo os absurdos com o clube não tá nem aí. Você pega o posicionamento do presidente do Fortaleza esses dias, pô, que inveja. Que perspectiva eu vou ter desse time, Vessa? É complicado. Fazendo as configurações aqui. O Sérgio aqui concorda com você sobre o Xavier, Vessa. Muito pesado, com medo de jogar. Eu até que não tive tanto essa impressão sobre o Xavier. Aí você me toca num ponto, Sérgio, para a gente pensar em jogadores, para também não falar que foi tudo uma desgraça hoje. Queria ver se o Vessa concorda. Eu tive a percepção de um Fagner pela segunda partida consecutiva muito acima da média dos últimos jogos e muito mais próximo do Fagner que a torcida do Corinthians espera, e sempre esperou e sempre viu jogar. É o tipo de jogador, e o próprio Cássio também, né, fez defesas importantes hoje. Essas lideranças do elenco, o Ramiro, né, pensando no jogo que fez contra o Internacional, essas lideranças do elenco estarem aparentemente mais assertivas nos jogos, é animador para esse segundo turno, já que tem todo um segundo turno de Campeonato Brasileiro ainda pela frente. Cara, sim, eu gostei também muito do Fagner. Eu achei que ele não foi nem só pelo gol de pênalti ou porque ele salvou aquela bola, eu achei ele muito ligado o tempo inteiro. Eu gostei do Marlon, cara. Eu achei que o Marlon fez um bom jogo hoje, muito seguro. A dupla de zaga, na verdade, o Gil também foi bem hoje. Eu achei que os dois foram bem.
o Piton é aquela coisa, né? Ele é muito mal defensivamente, ele ainda tem muito que aprender defensivamente, muito mesmo. E não é à toa que o Fábio Santos chega aí e joga tranquilamente, porque ele é um nível muito acima do que o Piton, principalmente defensivamente. Acho até que o Piton tem um futuro maior e vai jogar mais do que o Fábio no futuro, mas não dá nem para comparar hoje. Não gostei muito do Xavier, achei que o Cantillo entrou bem também, dando uma dinâmica legal para o time, jogando bem também. E ali, do meio para frente, para mim, só ali o Davó, achei que fez um jogo ali, era o mais lúcido do time. O restante, enfim, não gostei muito de mais ninguém, não. João Vitor aí mandando um super pra gente. Everaldo é uma das maiores vergonhas desse elenco vergonhoso, limitado e ridículo. Não consegue recuar a bola pro goleiro sem criar chance clara para o adversário. Com esse teu elenco com jogadores resto de outros times. Puto, o João Vitor lembrou aí do lance do Everaldo. É inacreditável. Que a coisa ia pro vinagre já antes com aquela recuada do cara. Olha, sinceramente, eu vou te falar, viu? Aquele lance, eu vou te falar que nós estamos aqui ao vivo. Puta, isso eu não vou nem falar o que eu penso. Vai, pula para a próxima. Mas o João Vitor lembrou bem. O lance foi bizarro, mano. Mas olha, isso é uma coisa, cara. Eu tô gostando muito do trabalho do Mancini, mas hoje foi o primeiro dia que eu fiquei mais cabreiro, assim, de falar: meu Deus, mas quanta coisinha errada. Esse negócio de colocar o Everaldo em campo no lugar do Casares, olha, foi, assim, de longe uma substituição das mais bizarras aí que eu vi nos últimos tempos, viu? Por mais que seja o padrão do Mancini, que ele vem dando chance pro Everaldo, mas é justamente por isso que não tinha que dar num jogo como hoje. Porque nos últimos todos que deu, você vê que, cara, a coisa não vai, né? É bem desesperador. Aliás, me lembrou muito o que foi o Léo Natel no jogo da quarta passada, que também saiu do banco e errou tudo que tentou. Com o agravante de que o Everaldo ficou 2 tempos em campo, né? Everaldo deu um chapéuzinho, pô. Deu um chapéuzinho. Mas enfim, vamos ficar falando de Everaldo aí não, senão a gente se estressa e vamos dormir mal. Vamos dormir mal. O Felipe Freestyle, que está sempre aqui com a gente também, participando do Cola Fiel e de todos os programas ao vivo. Porque o Luan não entrou no lugar do Casares. Felipe, eu tô contigo. Eu falei isso até no intervalo. Ele deveria ter entrado com o Luan, o cara que tenta ali dar um pouco de cérebro pro time no meio. Eu não entendi nada ter colocado Everaldo, de verdade. E assim, eu mandei minha pergunta lá pro. A minha pergunta, na verdade, ia ser essa, mas aí o companheiro já tinha feito antes a pergunta pro Mancini. Então, eu não precisei gastar minha pergunta com isso, porque ela ia ser a minha pergunta, mas eu não precisei gastá-la, porque outro companheiro já tinha feito. O cara falou do Luan, o Felipe falou do Luan. Pensei no nosso glorioso Arauz, que ainda não teve chances com o Mancini. Será que não é o caso de, no mínimo, ele começar a entrar no segundo tempo? Porque, assim, esse negócio do Everaldo virar o 12º homem do Corinthians, que na prática é o que está acontecendo, eu acho, assim, ofensivo com o Arauz que a gente brinca no rótulo, mas na prática é isso, ele é o principal ativo do Corinthians. E o Arauz está simplesmente sumido, um jogador de nível de seleção, ainda que nunca tenha jogado isso no Corinthians, mas a gente sabe do potencial para dar espaço para um Everaldo que todo mundo já sabe qual que é o limite, né? Que não tem muito mais para onde crescer e até onde cresceu já não é suficiente para ser titular. Não seria o caso do Arauz começar a ganhar umas chances, um pouquinho mais de espaço nesse elenco, porque, pelo amor de Deus, o que carece de qualidade técnica o elenco do Corinthians não é brincadeira, hein? É que agora, né, a gente começa a pensar num monte de tentativa de solução, cara. Mas, por exemplo, o que não dá para mim, agora que o Casares deve ser desfalque nesses próximos jogos, o que não dá para mim, por exemplo, é jogar com o time do segundo tempo. Hoje lá, no desespero, sei lá, precisava ganhar uma vaga de mata-mata, beleza. Errou Vital ali, mas... Hoje, né, o mais próximo de um armador do Corinthians. Era o Vital, mas mesmo assim jogando mais pelos lados, às vezes, tal. Então ele vai ter que pensar o Arauz eu imagino que ele vai pensar o Arauz ou o Luan pelo meio, não tem muito o que fazer, né? Eu não vejo perspectiva de outro jogando por ali, não. Acho, inclusive, que será o Luan, né? Pela sequência aí de jogos e chances dadas pelo Mancini. Do nada ele vai meter um
um Arauz titular. Mudanças drásticas, diz ele, né? Vai que a gente não sabe. Acho que com a volta do Jô, o Jô será que deve voltar para sábado ou só semana que vem, Veste? Tem alguma notícia, alguma coisa? É, como ele foi para o campo já ontem, então aí tem quinta, sexta, eu acho que tem alguma chance. Pequena, mas alguma chance. A tendência é ficar para a próxima semana, mas quando o cara ainda vai na terça-feira, hoje ele treinou, ninguém viu, mas ele certamente treinou no CT. Amanhã treina, sexta, tem alguma chance sim, mas não dá para cravar, não. Um jogador legal. A gente perdeu o superchat do André Fon, que não sei se você tinha lido, Faraldinho, que será que não está na hora de apostar em algumas peças do time sub-20 que estão voando? Xavier é um bom exemplo que pode dar certo. Janderson voando no Atlético Goianiense. Não, o Janderson não, cara. Enfim, não acho que esteja pronto para jogar hoje, mas essa molecada da base, sim, cara. Eu acho que hoje, né, o Corinthians Sub-20 jogou muito bem contra o Fluminense, atropelou o Fluminense, que era o líder do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, é uma molecada, é uma geração muito talentosa essa que tá vindo aí do Sub-20. Hoje não são jogadores prontos para jogar no profissional do Corinthians, e muito menos para resolver o pepino esse problema do Corinthians. Até como o Arauz, por exemplo. Né? O Arauz não é jogador também hoje que está pronto para resolver o problema hoje do Corinthians. A gente só acha que das opções que tem no elenco hoje, é um jogador que não pode ser preterido pelo Everaldo, entendeu? Mas tá longe de ser a solução. Mas aí, nesse sentido, todos os jogadores que hoje estão no Sub-20, eu acho que estão longe de ser a solução. Mas eles são bons quebra-galhos ali, eu acho melhores até do que alguns jogadores que estão hoje no elenco do Corinthians. E, cara, especificamente, já que a gente tá falando do Jô, o Cauê, centroavante lá da base, esse jogador, para mim, ele tá muito mais pronto do que o Vital para fazer uma função de falso 9, do que o Everaldo, do que o Léo Natel quando entra, sabe? Talvez não, certamente é um jogador que está no mesmo nível que o Davó, por exemplo, que fez uma boa partida hoje. Então, se é para o Corinthians jogar com a limitação técnica que está jogando, principalmente do meio para frente, no ataque, né? Cara, eu não vejo por que você não começar a dar espaço e chance para esses jogadores da base que claramente não estão prontos, mas não estão prontos igual os que estão jogando já há muito tempo, irritando a torcida, porque é erro atrás de erro, jogo atrás de jogo. Então, o caso específico do Cauê, por exemplo, eu acho que sim. Já tinha que ir atrás, já tinha que buscar, ainda mais o Mancini, que é um cara que valoriza essa molecada da base, que sabe tirar o melhor desses garotos com uma facilidade que outros técnicos não têm. Explora isso logo, porque daqui a pouco também o Mancini cai, e aí já vem outro técnico que não sabe usar a base, já era a geração do Sub-20 boa do Corinthians. Eu acho que tem que aproveitar sim, cara. Boa. O que mais? Tem mais alguma... Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui. Mais algum comentário. Arauz é jogador de seleção, Everaldo é jogador de Série C ou B, no máximo. Olha aí, detonando. Mas também não acho que o Arauz resolveria o problema. Mas é isso. Para botar alguém que não vai resolver por alguém que não vai resolver, você põe quem pelo menos você sabe que tem um talento, né? Que tem alguma coisa técnica a oferecer. E você percebe que o elenco do Corinthians é difícil, assim, de você ficar apontando grandes qualidades, que assim, tem finais de ano, quando vai chegando no final do ano, por exemplo, em 2017, quando esse campeão brasileiro, se olhava assim, você falava assim, puta, vai dar dó perder alguém aqui, né? Olha, o Arana tá indo embora, puta, que dó, né? O time tá tão certinho. Você fica com dó de perder alguém. Você tenta escolher no dedo um cara que pode sair. Chegando no final do ano, final do brasileiro, que vai ser só em fevereiro, mas enfim, se você olha e fala assim, olha, esse cara eu não quero que saia de jeito nenhum. Quantos que você vai puxar no seu dedo do elenco e vai falar isso? Então a disparidade é muito grande, entendeu? Então, se você fizer uma enquete aqui, as pessoas vão apontar aí uns 5, uns 6, sei lá, 8 no máximo, que você fala, pô, esses caras aqui eu não queria que fosse embora de jeito nenhum. É complicado, né? Então, é uma situação difícil, gente. É uma situação bem... É um elenco bem difícil, cara. O que mais? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Já estamos chegando na reta final da nossa live. Já são mais de 4 horas de live aqui. SCJ deixou só R$2 pra gente. Muito obrigado. O que mais? Acho que a provocação do Lisca foi pro Mancini, diz a opinião corintiana.
Cara, eu não entendi até agora que raio de provocação foi essa. Na verdade foi o seguinte, Faraldo, eles, quando acabou o jogo, ele apontou para a câmera da transmissão da Globo e fez assim, ó, quatro vezes, alguma coisa assim. Ficou apontando para a câmera, assim, Não, mas quatro vezes. isso foi uma Enfim, provocação só relacionada a algo totalmente exclusivo do América, entendeu? não, pode ser, pode ser. Qual foi a provocação que ele fez contra o Corinthians? Porque comemorar todo mundo pode, né? Se não foi uma provocação direta. Não, eu acho que foi. Aí eu fui levantar aqui, por exemplo, ele ganha 1-0 pelo Ceará, lá na Neoquímica Arena, aquele dia que o Cássio foi expulso, ele era o técnico do Ceará, mas ele foi eliminado da Copa do Brasil, porque o Corinthians tinha ganhado de 3-1 lá no Castelão. Mas Sim. ele ganha 1-0, né? Ele ganha. Então, eu lembrei, eu peguei por aqui, né? Pelo meu controle do estádio. Então, eu não sei se teve algum jogo, talvez, fora, mas eu peguei 2 jogos como mandante aqui na Neoquímica Arena e eu já puxei aqui. Talvez ele esteja falando isso, porque ele ganhou lá agora do Coisa, ganhou hoje também, não deixa de ser uma vitória, 3, talvez. Acho que ele falou o seguinte aqui, parece que no caminho do vestiário. Tô lendo aqui uma matéria da Gazeta Esportiva. Abre aspas para o Lisca. E agora? É quarta seguida em cima deles. A quarta. Fecha aspas. Aí acho que essa é uma referência a esses últimos 4 jogos dele contra o Corinthians, né? Pode ser, pode ser. Pode ser, mas ele, por exemplo, o Corinthians, quando derruba o Inter, ajuda a derrubar o Inter, aquele 1-0 em 2016, na Neoquímica Arena, também era ele. Ele era o técnico do Inter que tentou chegar para salvar 1-0 gol de pênalti do Marlone. Então, assim, não entendi muito bem esses quartos, não. Ele é meio louco mesmo, né? Não bate muito bem. Piscador. STJ deixou, cincão, obrigado. Pedir o Jô é muito saudosismo. Nos últimos 5 ou 6 jogos dele, antes da lesão, não conseguiu finalizar uma vez. Sim, diz o concordo. STJ. É que assim, Concordo. não é nem tão saudosismo, é que assim, é a opção menos pior que tem, sei lá. Não é também que a gente acha que vai ser o Jô de 2017. Diz aí também o Cauã, @meu timão. O Corinthians vai estar bem servido no setor da zaga na temporada que vem, hein? Com a chegada do Jefferson e a volta do menino Avelenda. Serão 6 zagueiros à disposição do Mancini. Mas hoje o principal problema do Corinthians é do meio para frente, né? Que adianta Não é nem tanto a zaga, exatamente. Inclusive, especificamente sobre o Gemerson, ainda não tem bem uma perspectiva de quando ele vai estrear, né? Sabe-se que ele está sem jogar desde o ano passado, então a expectativa é que, por mais que ele esteja treinando à parte lá, né? Desde que, enfim, enquanto ele estava na França, por mais que ele não estivesse jogando, ele estava treinando à parte, ele chega agora, deve passar por um período ainda de adaptação, ainda não foi nem oficializado como reforço do Corinthians. Inclusive, a gente falou isso aqui no pré-jogo, né? Que no caso de uma eliminação, amanhã. é provável que o Corinthians esperasse para na quinta, ou seja, amanhã, anunciar o Gemerson, aí marca a entrevista de apresentação para sexta, e aí já vai mudando toda a narrativa, né? Para a torcida mesmo ir deixando a eliminação de lado. E eu até acho que, pensando na cabeça do torcedor, na saúde mental do torcedor, tem que ser isso mesmo, porque se o torcedor vai ficar se estressando com o Corinthians hoje, cara, se o principal responsável pelo clube não se posiciona, não dá as caras, não parece se importar muito, acho que não é o torcedor que merece, às vezes, passar até mal, né? Se estressar, dormir mal, enfim. É isso. Sabe? Tá certinho. Sendo bem sincero, assim, eu entendo a raiva, mas, cara, se quem mais tem responsabilidade não se importa, por que os 30 milhões de torcedores vão ficar que nem uns trouxas, sabe? É seguir o barco aí, enfim, torcer para as coisas melhorarem. Isso aí, só os últimos comentários antes da gente encerrar aqui. Carlos Peixoto, Arauz e Gustavo Silva não tiveram mais oportunidades no Corinthians. E o Cláudio Roberto de Araújo, muito obrigado pelo superchat também, Faraldinho. É isso. Não sei se você vai querer fazer mais alguma conversa, comentar mais alguma coisa.
podemos finalizar mais uma live aqui, 4 horas e 12 Eu queria minutos. agradecer a torcida, velho, porque é por essa interação aí, por a gente conversar aqui, enfim, por dar risada no pré-jogo, por ficar pé da vida no pós, e, enfim, por ter a companhia de todo mundo aí para assistir o jogo, que a gente tá aqui ao vivo, porque se for para curtir o jogo, não tem muito o que curtir, né? Então, agradecer a todo mundo aí por mais uma transmissão de jogo ao vivo aqui no canal do Meu Timão. Convidar quem não for inscrito no canal a se inscrever e quem já é inscrito a clicar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. A gente está com várias lives agora ao longo do dia, né? Então amanhã já, que na verdade é hoje, já estamos na madrugada de quinta-feira, às 9 da manhã tem o Rapidinhas do Corinthians, que é uma live curtinha aqui do Meu Timão para atualizar sobre todo o noticiário da manhã. Você acordou, tal, já quer ficar bem informado. Aí meio-dia, esse cidadão aqui do meu lado tem a live que é o Papo com o Vessone, para bater um papo aí de 1 hora com vocês. E como amanhã é dia pós-jogo, às 19 horas, 7 da noite, tem o Cola Fiel com o Andrew e com o Vitão, para dar as notas da torcida e as notas dele aí dos jogadores. Amanhã promete, né? E às 21 horas, 9 da noite, tem o Redação Meu Timão, que aí a gente reúne um pessoal aí do site, convidados, e bate um papo mais profundo sobre alguns assuntos relacionados ao dia do Corinthians. Tamo juntasso. Valeu, cachorrada. Tamo junto. Obrigadão mais uma vez aí por acompanhar a gente. Tudo nosso. Valeu, Vessone. Brigadão também. A gente se encontra amanhã, meio-dia, no Papo com o Vessa. Então, acompanha aí que o Vessa vai estar online para bater um papo com vocês, certo? Valeu, Rica Prado. Oh, desculpa, Vessone. Nem cérebro ele tem, meu. A cabeça dele está em outro lugar. Rica Prado é brabo, hein? O Rica Prado, a gente tem que convidar o Rica Prado para participar de uma live. Assim. Ele merece. O cara já pagou de superchat, as opiniões que ele dá, que sempre são muito boas e pertinentes. Tá, já fez por merecer, velho. Valeu, tá louco, valeu. A gente aguenta às vezes umas groselhas aí, viu, que a galera fala, aí o Rica Prado não pode participar aqui. Tá de brincadeira. Um abração para todo mundo aí, meus queridos. Valeu, Vessa. Valeu.